E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série para descobrir se você está dormindo na Matrix. E para continuar, dê o seu joinha, se inscreve aí no canal, que é a forma de você contribuir para esse trabalho continuar. Pessoal, vamos lá! No primeiro vídeo, eu falei para vocês um pouco do que é a Matrix. Citei para vocês assistirem o filme Matrix. O ideal é vocês assistirem também o Quem Somos Nós. É um pouco difícil de entender, mas se você assistir os dois, acaba ficando mais fácil. Que esse mundo aqui material, ele não existe, ele é uma ilusão. Nós estamos totalmente conectados uns aos outros. Nós somos uma energia só, que é a energia do todo. E aí no vídeo 2, eu falei para vocês dos 6 medos que o diabo utiliza para dominar a nossa vida, baseado nesse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, gente, eu não vou falar esse livro todo aqui, mas vocês precisam ler, porque abre demais a nossa mente, a nossa visão de mundo começa a mudar a partir desse livro. No tema de hoje, eu vou falar sobre como que o diabo utiliza a alienação para dominar a nossa vida. O diabo, ele fala aqui nas entrevistas, né? Ele diz assim, que ele prefere dominar as mentes mais jovens antes que as pessoas, elas comecem a pensar por si só. E aí, como que ele faz isso, né? As igrejas e as escolas contribuem para o trabalho do diabo. Pois é, gente, isso que eu tô falando aqui não é à toa que esse livro ficou escondido desde 1938, que só agora foi publicado, né? Porque imagine, as escolas, elas dominam a mente da criança porque elas não ensinam a criança a pensar, a se expressar. O que a escola ensina é a criança decorar as coisas e a escola não ensina o que a criança precisa na prática, que é aprender a criatividade, que é aprender a pensar por si só, aprender a ser um líder. Isso não é ensinado nas escolas. E aí, quando a criança ela vai crescendo, a vida vai ficando mais difícil, né? E o segundo ponto, com relação às igrejas, ele falou uma frase que eu achei sensacional. As igrejas, elas têm uma parte luz muito grande. Elas trazem um ensinamento, elas trazem uma luz na vida das pessoas e elas trazem esperança, fé. Elas ajudam realmente as pessoas a crescerem. Só que existe também um lado sombra, um lado que ele fala isso no livro e é verdade, que é o medo que a igreja coloca na vida das pessoas. Então, eu falei em outros vídeos que o medo, ele trava, ele paralisa a nossa vida. Então, eu falei também no vídeo anterior que o medo do inferno, da velhice, da morte, enfim, a gente tem tantos medos, né? A igreja, ela coloca o medo na nossa vida, que é o medo de ir pro inferno. Então, olha, você tem que ter tal e tal conduta para você não ir pro inferno. Só que às vezes as pessoas têm sombras que precisam ser resolvidas e elas acabam vivendo através do medo. Então esse é outro ponto que o diabo utiliza para entrar na mente das pessoas. O medo que é implantado já na pessoa desde a infância, o diabo se aproveita e ele domina a nossa mente. Então, pessoal, existem 5 formas, 5 áreas que o diabo ele aproveita para dominar a nossa vida. Uma dessas áreas, primeira, o casamento. O diabo, ele se aproveita, ele pega o casal e faz com que o casal discuta sobre problemas financeiros, sobre a criação dos filhos, e aí isso entra numa desarmonia gigantesca entre o casal, e aí o casal entra em alienação. Por quê? Porque tudo isso faz com que o casal perca o seu caminho de seguir um objetivo definido, de ter um propósito juntos, né? Então essa falta de propósito juntos do casal faz com que eles se alienem, porque eles entram em desarmonia por causa dos outros problemas exteriores. O próximo item é o item da profissão. O que ele faz? Quando a gente é jovem, gente, eu tô falando do diabo, mas baseado no livro, mas não é o diabo, ok? Isso é só uma metáfora. Os jovens, eles muitas vezes não sabem para onde vão. Eles não sabem o que fazer da vida.
Não sabem. Por quê? Porque eles já crescem no ambiente de que não, você tem que ter uma profissão que você tenha dinheiro, você tem que estudar, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Já se cresce assim, né? A sociedade impõe isso. Você tem que ter as coisas, você tem que conquistar. E aí, o jovem, quando ele tem 17, 18 anos, ele não sabe o que fazer. Então ele acaba aceitando o primeiro emprego que vem para fazer qualquer coisa, não, porque tem que começar a trabalhar cedo. Ele acaba começando a estudar alguma coisa que ele nem sabe se ele gosta, ou ele tem uma afinidadezinha, mas às vezes não é o que está no coração dele. Às vezes ele quer ir para uma área que daria realização, porque dinheiro não é tudo, mas ele acaba seguindo essa área. E aí o que acontece? Anos e anos e anos se passam e a pessoa ela fica naquela profissão frustrada e infeliz, sem viver o seu propósito de vida. Então essa é a segunda forma de alienação que o diabo utiliza para dominar a vida das pessoas. A forma número 3 é a nossa poupança. Pois é, a gente vive numa sociedade em que todos os lugares estão estimulando a gente a comprar. E se nós não sabemos nos controlar financeiramente, acaba gastando mais do que ganha, entrando em dívidas. E uma pessoa que está endividada, ela não consegue viver o propósito de vida dela, porque ela só passa a vida inteira, passa o tempo todo pensando como eu vou pagar essas dívidas. Aí não dorme à noite e aí não tem tempo de viver o seu propósito. Esse foi o item número 3. O item número 4, o ambiente. O ambiente que a gente vive influencia demais a nossa vida. O ambiente, as pessoas que nós convivemos. Se você vive num ambiente muito negativo, com pessoas negativas, que te põem para baixo, isso influencia demais, né? Imagina você um ponto de luz, querendo deixar sua luz brilhar, e aí a influência externa, ela é muito forte. Então começa a selecionar o ambiente que você está frequentando. Você está indo demais para o boteco? Esses lugares, esses ambientes negativos, eles atrapalham demais, porque te influenciam demais. E aí a chance de você cair na alienação é gigantesca. Por exemplo, se você tem amigos, né, que só sabem falar de futebol, por exemplo, você vai acabar falando de futebol também. E aí você deixa de fazer o que você gosta por causa da influência externa, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, os ambientes que você frequenta, a sua companhia do trabalho, né? Ai, tem umas pessoas tal negativa, evita, né? Fica longe, o máximo que for possível. E o item número 5 são os pensamentos negativos. Gente, o que acontece? Quando você dá abertura para um pensamento negativo, automaticamente ele aumenta de dimensão. Você está pensando em algo negativo assim, e se você não controlar isso, essa negatividade ela fica assim, depois vai ficando assim. E o pior, os pensamentos que você tem hoje, eu não me lembro muito bem qual é a estatística, eu acho que é 95%, são os mesmos que você teve ontem. Então, quando você tem pensamentos negativos e você dá fluidez para eles, eles viram um hábito. Eles viram um hábito e eles viram crenças limitantes. E aí para sair disso, por que eu tô falando isso? Porque no cérebro ele se programa assim. E aí para você tirar, você tem que tomar consciência. Então quando você abre a sua mente para pensamentos negativos, o diabo vem e aí você acaba se alienando porque você fica preso naquilo que está negativo. E aí você cria um hábito e fica pensando sempre naquilo mesmo, e aí você não consegue sair disso. E lembrem-se, quando você pensa negativo, você acaba sentindo e isso transforma a sua realidade. Por isso que é muito importante orar e vigiar. Se vigiar o tempo inteiro, veio alguma coisa negativa, parece que a gente sente um prazer de alimentar o pensamento negativo. Parece que a gente sente um prazer lá no fundo. Só que isso é extremamente perigoso, certo, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar eu vou falar sobre os hábitos dos alienados. Não percam, até o nosso próximo vídeo. Gratidão!